E sem dúvida, você escolher parecer ser pobre é uma liberdade que você passa a ter, porque você para de querer mostrar para as pessoas aquilo que você tem ou aquilo que os outros acham que você tem. Tirar realmente uma pressão em cima de você, de ter que ficar mostrando para os outros qualquer tipo de coisa. Vamos em tal lugar, para não parecer que eu tô pobre, eu vou. Quantas vezes? Eu já fiz, já. Quantas vezes talvez você não tenha feito aí, estava apertado, foi chamado para uma festa, aí foi lá na festa, gastou o que tinha, o que não tinha, para poder mostrar para os outros que você estava bem, para poder mostrar para os outros que, tá vendo, minha vida é legal e tal, né? Minha vida é instagramável, não é nada disso. E se você quer sair dessa vida que te aprisionou, que você precisa ficar mostrando para todo mundo aquilo que você não é, pelas coisas que você tem, e muitas coisas você nem queria ter, mas você comprou que é para poder parecer alguma coisa, então você está no vídeo certo. Aqui eu vou te passar hoje o que mudou para mim, na minha mentalidade, depois que eu decidi realmente ser e não apenas parecer. Né? Você tem que parecer pobre para você conseguir construir uma vida de riqueza, para você conseguir construir uma vida que as pessoas nem imaginam que você está construindo, mas por trás você sabe, nos bastidores, sabe aquela história? A vida não é palco, a vida é bastidor. Então eu vou te mostrar no meu bastidor a decisão que eu tomei e o que eu fiz, os caminhos que eu tomei ali, que eu estou realmente vivendo aquilo que eu quero viver. Na verdade, eu estou realmente construindo aquilo que eu quero viver futuramente. E não apenas parecendo para os outros que eu estou vivendo alguma coisa e chegar lá futuramente, daqui 10, 15 anos, eu estou nessa mesma vida, eu estou desse mesmo jeito, eu estou devendo satisfação, mostrando para os outros um monte de coisa que na verdade eu nem queria, mas eu vou realmente desfrutar daquilo que eu estou conquistando. Meu nome é Heitor, esse é o canal Começa Caramba. Se esse vídeo faz sentido para você, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim fica mais fácil, chega para mais pessoas também, e você me ajuda também aqui no canal. Tem um monte de canal grande aí que pede, você acha que eu não vou pedir? Logo eu, que sou tão pequenininho ainda. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui a minha percepção sobre esse papo que a gente vê tanto. Eu também vi tantos vídeos sobre isso na época que eu comecei a procurar sobre educação financeira, investimentos, melhorar de vida através da vida financeira em si. Nessa questão de parecer pobre, eu olhava isso como assim parecer pobre? Eu sou pobre, tanto que eu estou tentando mudar de vida. Mas o que eu não me dava conta é que eu era ali considerado, vamos dizer, classe média pobre, ou como o pessoal costuma falar aí, a gente ouve muito, né, o pobre premium, e trazer para vocês hoje essa percepção que eu tive de mim mesmo, conforme eu fui estudando, fui aprendendo, fui tendo mais conhecimento sobre essa questão de vida financeira, educação financeira. Na época da minha vida, eu estava com uma Kawasaki Ninja 650, e eu lembro que eu curtia pra caramba, eu gostava muito, eu saía muito com essa moto, dava muito rolê, ia pra interior, aí saía com o grupo de moto e tal, e isso era legal pra caramba. Só que aí chegou a pandemia e a gente não conseguia mais sair, eu comecei já desde daquela época, lá de 2020, pensar, né, se fazia sentido continuar com aquela moto, porque querendo ou não, era uma moto que me trazia uma despesa alta, né? Para você ter ideia, para trocar as pastilhas de freio da moto, como era uma moto mais potente, o conjunto de pastilha de freio dela era R$ 750. Então, pensar na vida que eu vivia, do jeito que eu vivia aquela vida, e para a minha realidade, era um custo muito alto para você manter um bem. Mas eu queria saber da curtição, e foi uma moto financiada, eu fiz financiamento, eu financiei ela em 36 vezes, eu dei uma outra de entrada e peguei ela. E nesse meio tempo eu pagava o financiamento da moto, eu tinha carro financiado, eu estava com conta no banco usando o limite da conta todo mês. Mas dentro do que era normal para mim, do que eu cresci ouvindo, aquilo era totalmente aceitável. E aí depois que eu comecei a me voltar para a educação financeira, a partir de dezembro de 23, que eu comecei a investir na bolsa, e com isso comecei a aumentar meus estudos voltado para a questão de educação financeira, aí eu comecei a me ligar em coisas que, eu fazia isso muito mais para estar no meio de algum grupo, ou para estar ali com algumas pessoas, ou para viver aquilo que na verdade não era o momento para ser aquela minha realidade naquela hora. É o famoso agora que está no hype e sentir o sabor de ser rico, né? Ou seja, a pobreza com sabor de riqueza. Porque eu já tinha algo bem
que me colocava ali num patamar onde pessoas que me vissem de fora olhassem e falassem, nossa, esse aí tá bem de vida, né? Afinal, quando você abre a boca, a pessoa se pergunta, ah, você tem moto? Eu tenho moto. Que moto você tem? Ah, eu tenho uma Kawasaki. Pô, você tem uma Kawasaki? Fala, é uma 650. Pô, você tem uma Kawasaki 650? E era essa a reação. E a gente chegava muitas vezes, marcava de almoçar em algum lugar. Quando a gente chegava com a moto, né, a moto verde, apresentável, grande, carenada, chamava atenção, e o ego ia lá em cima, né? Mas por trás disso eu tinha lá a fatura de cartão interminável, eu estava com o limite do banco estourado, inclusive a conta do estabelecimento que a gente ia lá, muitas vezes eu passava no crédito ou passava no débito já com o limite da conta, ou com o cartão estourado, já naquela preocupação de o que que eu vou fazer lá na frente, né? Como que eu vou me virar para pagar, mas depois eu dou um jeito, porque até então a minha vida era essa, era depois do jeito, depois eu vejo como eu faço. Mas o mais interessante disso é que a autoimagem, aquilo que eu pensava sobre mim, que eu me enxergava era, não, eu sou uma pessoa controlada, eu sou uma pessoa centrada, eu sou uma pessoa que faço os planejamentos, eu sempre planilhei, desde 2020, por exemplo, eu planilho as minhas contas, cartão fixo, que eu tenho de gasto fixo no mês, e quanto eu ganho, como vai ficar. Mas o problema é que nesse tempo eu usava a planilha para uma praticamente lamentação, porque era pensar em abrir a planilha, dava vontade de chorar, porque eu sabia que a coisa não estava boa para o meu lado. E aí, quando eu comecei a estudar essa questão de educação financeira, quando eu comecei a estudar educação financeira em si, eu comecei a perceber de que não era o momento de eu desfrutar daquilo, né? Não era o momento de antecipar, é o tal de não antecipe seus sonhos. Então, o pareça pobre, ele é muito mais no sentido de você internalizar isso. E vamos dizer as claras aqui, o pareça pobre, ele é igual a um deixe de ser besta, deixe de ser idiota, deixa de mostrar para os outros ou deixe de querer parecer para os outros aquilo que você não é. É isso. Não pareça para os outros aquilo que você não é. Né? Porque quando a gente começa a construir riqueza, a gente vê que é muito mais importante você ser do que você parecer. Então hoje, por exemplo, eu vou colocar de novo aí a Kawasaki Ninja 650 que eu usava nesse tempo, no tempo de lá de trás. Agora, se você pegar hoje, por exemplo, a moto que eu ando, é essa Suzuki GSR 150. É uma moto que vale aí 12 mil reais a menos. É uma moto que, pasmem, né? Eu uso ela para ir e voltar do trabalho, é o mesmo uso que eu fazia antes que eu tinha a Ninja 650. E no farol, o mendigo olhou para a moto, olhou com aquele monte de outra moto que tinha em volta da minha moto e falou assim: ô irmão, tá na hora de você trocar essa moto, hein? Só você de moto velha e tal. Aí na hora eu, caramba, é comigo? Eu olhei, meu, só tinha moto mais nova do que a minha. E assim, eu pensei comigo depois, né? Olha como isso é intrínseco na vida do brasileiro já. O morador de rua, ou seja, o cara não tem onde morar, ele não tem um teto para ele se proteger de uma chuva, se proteger de um frio, ele não tem um teto para a segurança dele. Ele estava me julgando porque eu estava com a moto velha. Então, talvez eu tô até, né, não sei, talvez eu esteja até exagerando um pouco nessa questão de parecer pobre, mas uma coisa eu tenho certeza, se era a lição, eu estou sabendo fazer a lição direitinho, estou aprendendo direitinho, porque eu fui julgado pelo mendigo falando que eu tinha que ter uma moto melhor porque minha moto estava muito velha. Já fiz vídeo no canal que eu vendi meu carro para investir, né? Eu me liguei que eu tinha antecipado muitas coisas na minha vida, então eu dei esse passo atrás, eu me reestruturei, eu me reeduquei, essa é a palavra, eu me reeduquei e agora a gente vai crescendo de forma moderada, vai crescendo de forma segura e vai crescendo com o mais importante, talvez seja isso aqui, com paz na cabeça, com deitar no travesseiro tranquilo. Tô devendo para alguém? Não tô devendo para ninguém. Então, quando eu me liguei que eu estava fazendo as coisas, e muitas vezes não era para os outros, era ego mesmo. Né? Eu nunca fui uma pessoa que vivia para mostrar algumas coisas para os outros, ou para mostrar que eu tenho um carro melhor, ou para mostrar que eu tinha motona. Não, das coisas que eu tinha eu realmente desfrutava ali. Mas não era coisa para aquele momento, não era coisa para já ter antecipado e desfrutar. Então é muito difícil, tá? Não é fácil, é muito difícil você dar esse passo para trás e pensar nessa reestruturação, nessa reorganização.
em alocar novamente as coisas dentro da sua cabeça e respeitar o prazo daquilo que você tem para conquistar e daquilo que é para você ter naquele momento. E assim, vivendo as coisas no tempo certo. Eu coloquei na minha cabeça que riqueza não é eu ter a motona que chama atenção, não é eu ter o carro mais caro, sendo que eu posso ter opções de ter carros mais baratos, com menos conforto talvez, mas ter carros mais baratos, mas que vai fazer o papel num carro que é me tirar do ponto A e me levar até o ponto B. Mas na minha cabeça o que eu coloquei é que riqueza de verdade é aquilo que as pessoas não vê, é aquilo que vai me possibilitar no futuro eu não ter que entrar todos os dias, bater cartão de entrada e bater cartão de saída. Mas riqueza de verdade para mim eu coloquei na minha cabeça que é eu poder acordar 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, e na academia 10 horas da manhã. A questão aqui de liberdade financeira, liberdade de tempo, direcionar meu dinheiro para onde me traz mais dinheiro agora, para futuramente eu poder usar meu dinheiro para desfrutar de uma liberdade, para desfrutar de tempo, para ter tempo para fazer as coisas que eu quero fazer. Eu nem digo aqui deixar de trabalhar, mas você conseguir encaixar algum trabalho no seu ritmo e não você ter que entrar no ritmo do trabalho, no ritmo que as empresas exigem. Ser pobre deixe de ser besta de ficar mostrando as coisas para os outros, de querer mostrar as coisas para os outros. A riqueza de verdade é aquela riqueza que ninguém vê. Hoje quem me vê numa moto velha andando na rua, não vai passar pela cabeça dela que eu invisto em bolsa de valores, que eu estou lá com meus quase 100 mil investidos. Jamais vai passar isso na cabeça dela. Então eu optei por viver assim hoje, né? Parecendo um pobre. Quem está de fora acha realmente que eu estou muito pior do que eu estava, aí vamos dizer, há 2, 3 anos atrás, que quem me via de Honda Fit 2011, que nem é uau o carro, mas é um carrinho legal para se ter. Quem me via de moto 650 cilindradas, e hoje a pessoa me vê sem carro, me vê de moto velha, fala, nossa lá, ó, o cara se perdeu todinho, né? Deve estar com a vida financeira toda lascada. Aquilo que eu vivo hoje, aquilo que eu tenho hoje, é imperceptível aos olhos de qualquer pessoa. Porque elas me julgam pelo que elas veem, não pelo que elas não me veem. Mas eu sei, não pelo que os outros veem. Eu sei hoje pelo que eu sou, não pelo que eu pareço ser. E essa foi minha escolha, tá funcionando legal pra caramba. Tem mendigo me julgando, falando que eu tenho que trocar de moto, que minha moto tá velha. Que os mendigos continuem me julgando na rua, né? Falando que eu tô pobre, que eu preciso trocar de moto, que eu preciso ter um carro, qualquer coisa do tipo assim. Mas isso é sinal que a gente está no caminho certo. É sinal que eu estou conseguindo colocar em prática tudo aquilo que eu tenho aprendido, tudo aquilo que eu estou traçando como meta, eu estou conseguindo colocar em prática. Então você quer acompanhar, quer continuar acompanhando essa trajetória, esse crescimento, essa mudança de vida através da mentalidade, através da educação financeira, não esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo, né, ativa as notificações aí para receber futuramente, e com isso a gente vai conversando, a gente vai se falando. Deixa aqui nos comentários também, coloca assim, deixei de ser besta, ou vou deixar de ser besta, ou você é um besta. Então pensa nisso, riqueza não é aquilo que os outros veem, tá? Porque nem tudo que os outros veem é sinal que você é. Riqueza é aquilo que você sabe que você é. Ninguém precisa saber de nada, ninguém precisa ver nada, ninguém precisa ver que você tem para definir se você é rico ou não. É muito melhor você ser e não parecer do que você parecer e você não ser.